Qual é a coisa mais importante pra mim? Derrotar o Bolsonaro ano que vem. Mesmo se for o Lula lá? Com certeza, se for qualquer pessoa contra o Bolsonaro vai ter meu voto. Mas seria triste se fosse o Lula pra mim. Tipo... Cara, eu dedico horas da minha semana conversando com meio mundo de gente pra gente encontrar alguma alternativa. Não porque eu acho que o Lula e Bolsonaro são iguais. São pautas muito diferentes. Não, eles são... Eu acho que eles são iguais no sentido que eu não quero os dois. Nenhum dos dois. Mas um ameaça a democracia, um causou pelo menos 300 mil mortes que a gente poderia ter evitado. Tem um estudo seríssimo falando isso. Um é homofóbico, racista, sabe? Um é desumano. Eu acho que o Bolsonaro é um psicopata. A minha grande diferença é que um é muito burro e o outro nem é tão burro assim. Ele é inteligente, na verdade, eu acho. Pra mim, a diferença é que com um, a nossa democracia tá ameaçada. E aí você vê o aparelhamento da Polícia Federal, do Ministério Público... Que ele tem uma vontade de dar um golpe, ele tem. Inclusive, eu acho que ele vai tentar aí no final, se ele não for eleito. E é isso, assim, meu primeiro voto no PT foi em 2018, no Haddad, no segundo turno. Não vou ter a menor dúvida de dar de novo. Agora, eu vou trabalhar para que a gente tenha uma alternativa, porque eu acho que se a gente continuar Bolsonaro versus Lula, vai ter agressão física na rua ano que vem. Vai ser muito violento. Sim, fora que é um caminho... Não é um caminho novo, entendeu? É tipo, vamos voltar para um lado que a gente já viu sem conseguir olhar para frente como país. Mas só assim, só para reforçar, claro. Não é igual. Não, tudo bem. Meu único voto no PT foi contra o Bolsonaro, mas ainda assim não é igual. Tá bom, tá bom. E a nossa democracia tá realmente perigando. Eu acho que não, porque eu acho que o Bolsonaro não tem esse poder. Eu acho que ele não consegue realmente. 2 exemplos. Vocês acompanharam a questão do Pazuello. Aham. Como é que você coloca as Forças Armadas para ir contra uma das suas coisas mais importantes, que é hierarquia? Aquilo foi pressão do Bolsonaro. Aquilo me deixou com medo. E o Exército não ter, né, punido o cara, né? O Exército não bancou a briga por causa do Bolsonaro. Quando é que o Exército não vai olhar para sua hierarquia? Aí você olha pro servidor público agora do Ministério da Saúde, que perdeu o acesso porque denunciou a corrupção com a Covaxin. Vocês viram? Isso é perseguição. Ele perdeu acesso? Perdeu acesso ao site do Ministério da Saúde. Mas ele foi demitido? Não, tá ainda... Não, tentaram tirar ele e aí depois voltaram. Tudo isso antes da CPI, do depoimento dele. E aí ele foi tentar entrar no site do Ministério da Saúde, tinham bloqueado o acesso dele. Aí você vê o cara da PF, lá da região norte, dizendo que foi demitido não, mas foi afastado porque denunciou o Ricardo Salles que estava vendendo madeira ilegal. Isso é o aparelhamento do Estado. Se o Bolsonaro fica mais 4 anos no poder, ele coloca os ministros no STF e começa a mudar a Constituição para ter reeleição. E aí é um cara que a gente sabe que tem várias acusações de envolvimento com milícia. Então, pra mim, não é esquerda versus direita mais. É civilização versus trevas com o Bolsonaro. Eu tô desesperada, basicamente. Mas trabalhando vejo, muito. A volta do PT como se fosse puta civilização, tá ligado? Ah, tá, mas é que eu concordo um pouco. Mas a gente consegue tirar depois de 4 anos. Com o Bom, Bolsonaro, já tirou eu não sei uma se vez, vai ser tão simples. Ou eles não gostaram de ser tirados e agora vão chegar com uma raiva mais afinco. Cara, eu acho que pode falar várias coisas do PT. E eu sou muito crítica. Mensalão, petrolão, o que for. Agora, entregaram uma democracia pra gente. O Bolsonaro tá aparelhando o negócio todo. Mas o STF que eles entregaram é meio escroto também, tá ligado? Bom, ela não pode falar do STF. Ela não pode. Ela pode, porque ela é parlamentar, né? Ela tem Não, contra o STF não existe isso. Sem comentários. Porra, mas assim, eu acho que a gente tava conversando lá embaixo, o cenário ideal pra gente era um cenário com poucos candidatos. Eu acho... Pelo menos na minha cabeça. Pra gente ter chance de não ser Lula versus Bolsonaro. Pra gente ter chance de não ser Lula versus Bolsonaro. Só que não vai ser esse cenário. A gente sabe vai ser o contrário. Vai ser candidato pra caralho. Mais otimismo, meu amigo. Não, falta mais de um ano. Mas eu acho que é um fato que vai ser vários candidatos. Eu acho, assim. Vai ter o muito Sérgio ego, tem muita coisa, vai ter o né? Ciro Gomes, vai ter o Lula, vai ter uma porrada de cara de tipo aerotrem. Vai ter uma porrada de cara. Porque, tipo, eleição é sempre um Eu tenho uma visão diferente. Assim, posso estar me iludindo, né? Tô na política há muito pouco tempo. Mas, cara, Moro, tudo indica que não é candidato. O próprio Ciro tem gente que não sabe se chega no que vem por causa do Lula. Ele foi a pessoa que mais perdeu espaço com a questão do Lula voltar a ser candidato. Eu acho que o que a gente tem de irredutível é o Dória. E aí tem uma turma que tá tentando conversar. Então, assim, não é pra dizer, nossa, tá resolvido, temos aqui uma candidatura de centro. Uhum. Mas talvez as pessoas tenham esse senso de urgência que eu tenho de dizer, olha... Vamos deixar algumas discordâncias de lado? É 4 anos. É só pra gente
tirar esse autoritário genocida do poder. Depois a gente volta a brigar aqui, todo mundo entre si. Sim, sim. Seria incrível, mas eu acho Em que... Israel isso aconteceu. O medo é isso ser Foi uma massa. puta desculpa pra colocar o PT de volta lá, tá ligado? Eu não acho que é um positivo pro Brasil de voltar a retroceder, tá ligado? Eu realmente acho perigoso. Cara, meu voto no primeiro turno, a não ser que seja só Bolsonaro e PT, não vai ser no PT. Sim, o meu também então, não. tem uma construção para além do PT. Então, quem você enxerga sendo, talvez, uma... Vai você. Quem você enxerga? Vou dizer uma pessoa que seria meu sonho, mas que eu sei que não é candidata, Tá. que é a Luísa Trajano. Tá, Eu a cara sou- da Eu Magazine sou Luiza. muito, muito fã dela, mas eu sei que ela não é candidata. É só assim, cara, quem te representa hoje no Brasil? Luísa Trajano. Quem tá na disputa que você acha que dá pra construir? Tem o próprio Eduardo Leite, tem o próprio Mandetta, tem uma turma aí, sabe? Não acho que é candidato, mas eu acho o Dino do caramba, sabe? Governador do Maranhão. Tem gente boa que tá chegando agora. Imagina se essa turma senta pra conversar. Um Dino com Eduardo Leite, com Mandetta. Sai alguma coisa boa daí. Seria bom, né? Seria interessante isso daí. Pra mim, qualquer coisa que viabilize uma terceira via ali, pra mim tá ótimo. Porque esse cara, ele precisa... Bom, se a gente for olhar para as eleições de 2018 aí, as eleições para presidente, dá para ver que um pouquinho mais de 1/3 da população votou no Bolsonaro, daí um pouquinho menos de 1/3 votou no Haddad e um pouquinho menos de 1/3 votou no... Quer dizer, não votou, né? Então tem, 1/3 arredondando, que não votou em nenhum dos dois. E tem gente que votou no Bolsonaro pra não votar no PT e vice-versa. É verdade. Então a gente consegue pegar mais gente daí. Sim. Porra, então assim, só que esses votos, eles não, na minha opinião, eles têm que estar o menos diluído possível. A nossa dificuldade é que a gente não tem dois partidos igual aos Estados Unidos, né? De um lado tava Trump e do outro se matem nas prévias, vocês são obrigados a escolher só um. Sim. A gente não tem isso, a gente vai depender da habilidade, boa vontade, sei lá, cuidado com o país dessa turma pra sentar e conversar. E qual a probabilidade disso acontecer? Todo mundo político? Porque, eu tendo a não gostar muito de políticos, porque é tudo meio filha da puta, com todo respeito. Eu entendo, porque eu nunca achava que eu ia parar aqui. Eu cresci... Assim, gente, de novo, eu cresci com gente comprando voto na minha comunidade. Tem espécie pior do que essa? De fato. Não tem, não. Mas, eu já vi depois isso de também. 10 anos de ativismo na educação, E eu acho que todo mundo um dia chega a essa conclusão. Você pode ter a causa que for. Cara, minha causa é ambiental, minha causa é contra a corrupção, minha causa é das mulheres, minha causa é dos negros, minha causa é dos gays. Qualquer causa. Minha causa é população trans. Um dia você vai chegar à conclusão. Se a política não mudar, esse negócio não muda. Você consegue ver o Brasil sendo mais desenvolvido, sendo justo, sendo ético, fora da política? Não, fora da política, não. Com certeza não. Assim, se a gente pensar na política do modo geral dos seres humanos, porque a política é resolução tudo, de né? conflitos, né? Isso vai sempre existir. Agora, a política do jeito que... Tipo, a política institucional, aí eu duvido. Eu acho que a gente precisava de uma reforma política profunda. Eu Sabe? também acho. Eu acho que muita coisa precisa ser revista. E sabe ali. o que eu acho que era a coisa principal? Era reduzir o preço das campanhas. Em São Paulo, gente, é porque esse dinheiro não é declarado. Campanhas que vencem custam 10 milhões de reais. Todo o dinheiro por fora. Como é que uma pessoa comum vai colocar 10 milhões de reais? Eu falei pra vocês, eu tive quase 500 doações na minha campanha. Não teve ninguém, nenhum partido que botou, sei lá, mais do que 9%. Só que eu passei 1/3, se não metade do tempo pedindo dinheiro. Fazendo vaquinha, indo em reunião. É muito difícil isso. Quando chato, eu competia com gente que ganhava do avô, ganhava do dono do partido, não sei o quê. Então, na minha visão, a gente tem que fazer uma reforma política para baratear as campanhas. Pra gente comum conseguir concorrer. Tem uma coisa que eu defendo que é o voto distrital misto. Vocês já ouviram falar? Já. Que cada um tem 2 votos. Um voto é aquela pessoa que tem a causa, tipo eu, que trabalho minha vida inteira para educação. Causa ambiental, causa da educação, etc. E o segundo voto você dá na pessoa do seu distrito, que te representa, que você pode ir lá e cobrar. Essa é uma forma de baratear a campanha. Mas só uma coisa para a gente ter cuidado. A reforma política e eleitoral que estão discutindo hoje no Congresso é o oposto disso. É péssima. O que estão falando? Eles defendem uma coisa que é distritão. O que é horrível para pessoas... Em vez de teorizar, deixa eu dar um exemplo para vocês. No distritão, o distrito é todo o estado de São Paulo, que é gigantesco.